Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos ter aula, né, de português, história, matemática e arte, tá bom? E aí a gente começa pela aula de português. Hoje é dia 14 de setembro de 2021. Nós estamos quase chegando na época da primavera. A primavera já está chegando, né, pessoal? E as árvores já estão se modificando. Vocês estão percebendo isso, né? Olha só, ontem eu passei para vocês um texto falando sobre o temeroso, né? O monstro que morava embaixo da cama do temeroso. E hoje eu vou fazer uma interpretação de texto juntamente com vocês nessa correção da página 154 e 155, tá bom? Então vamos lá para a página 154. Ler e compreender. 1. Quem relata os fatos vividos aos 7 anos é um adulto ou uma criança? Então, quando a gente lê o texto, a gente percebe o seguinte, que é um adulto. Porque no final do texto, olha lá, o narrador menciona que já tem filhos, né? E aí a gente vai ver no exercício 6 um pouco mais explorando sobre esse aspecto. Então, ele é um adulto falando, contando sobre esse monstro que ele imaginou dentro da cabeça dele, que vivia embaixo da cama dele. 2. Por que quem conta a história achava que havia um monstro embaixo da cama? Então, o narrador, que está em primeira pessoa, ele está contando em primeira pessoa. O narrador disse que ouvia um monstro rosnando e fazia ruídos estranhos embaixo da cama. Então, ele ouvia barulhos estranhos, por isso que ele acreditava que tinha um monstro lá embaixo. 3. Releia um trecho do texto e depois responda as questões. Mas um dia, meu pai disse que eu tinha que arrumar meu quarto e eu precisei obedecer, porque a cara dele estava mais feia do que a cara do monstro, embora eu não tivesse visto o monstro para comparar. O pai dele estava tão bravo que a cara dele estava muito feia. A. O menino percebeu que tinha de obedecer ao pai. Por que ele chegou a essa conclusão? Então por quê? Porque a cara do pai estava muito feia. Mais feia do que a cara do monstro, que significava que o pai estava muito bravo, ele estava muito bravo. B. Se o menino nunca tinha visto o monstro, como sabia que a cara dele era feia? Porque ele imaginava, isso daí está na imaginação do menino, né? E é comum a gente pensar que os monstros são retratados como feios, não como bonitos, né? Os monstros, as bruxas são sempre retratadas como feias. C. E afinal, havia ou não um monstro debaixo da cama do menino? Como ele descobriu? Não, não havia, tá? Não havia monstro debaixo da sua cama. O menino descobriu isso porque finalmente, movido pela atitude do pai que mandou arrumar o quarto, né, reuniu coragem para olhar debaixo da cama e lá só encontrou brinquedos, livros e peças de roupa. Depois disso, o monstro nunca mais rosnou ou roubou brinquedos. Então, isso tudo estava dentro da cabecinha dele, tá bom? Página 155. 4. Qual foi a quantidade de cada tipo de objeto que o menino encontrou debaixo da cama? Então, olha lá, objetos encontrados e as quantidades. Carrinhos desmontados, nós temos 39. Livros amassados, 7. Cuecas que não serviam mais, 14. Pés de meia, uns 20 pés. Isso nós encontramos na página 153, mais ou menos no meio do texto, tá? Que é um texto curto, não dá muito bem para a gente perceber isso. A, exercício 4A. Por que havia tantos objetos embaixo da cama? Porque quem conta a história diz que achava que havia um monstro embaixo da cama e por esse motivo não recolhia o que estava lá embaixo, né? Havia muito tempo, porque os objetos estavam lá faz muito tempo. Assim, os objetos foram se acumulando no mesmo lugar, né? Por isso que ele achava que sumia os objetos estavam lá embaixo. B. Você costuma guardar seus brinquedos ou deixá-los espalhados pela casa? Converse com o professor, né? Espera-se que os alunos aqui comecem a ter consciência de que é importante ajudar a manter limpo e organizado o ambiente que vivem. Então, olha lá, você arrumar embaixo da cama, arrumar os seus brinquedos, guardar os seus brinquedos. 5. Compare as palavras do quadro abaixo. Temeroso e temeroso. A. Procure um dicionário o sentido da palavra temeroso. Temeroso é aquele que tem medo, medroso.
B. Agora responda oralmente. Qual é a relação entre o nome temeroso e a palavra temeroso? E aí a gente tem que pensar o seguinte, que é uma brincadeira do nome abreviado T, o T. Acrescido sobrenome meroso, que fica temeroso. Fica então uma pronúncia, né, igual ao adjetivo temeroso, aquele que tem medo, medroso, tá bom? Então essa daqui é a aula de interpretação de texto de português, beleza? Aí depois a gente vai para a aula de história. Nós vamos fazer várias páginas, porque esse mês de setembro é um mês bem curto, principalmente no final do mês. Eu vou passar para vocês hoje o cronograma das provas, para vocês seguirem, tá bom? Então, olha lá. Capitais do Brasil, História, páginas 62 e 63. Você sabe o que é uma linha do tempo? Uma linha do tempo é uma forma de registrar acontecimentos de determinado período em uma sequência ordenada, tá? Ela pode ser marcada por meses, anos e décadas. Geralmente a gente marca por anos, né? Aqui no caso, ele está marcando as capitais do Brasil. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador, a cidade de Salvador, na Bahia, tá? Aí tem uma gravura da cidade de Salvador, cerca de, mais ou menos no ano de 1625, faz muito tempo, tá? Salvador, então, foi capital do Brasil. O que é capital? É a cidade mais importante daquele lugar, tá? Depois, foi para o Rio de Janeiro, então, Salvador. Depois foi para o Rio de Janeiro, de 1763 a 1960. E aí ela mostra um lugar onde ficava a sede, né? Na Avenida Central. E aí depois nós vemos, então, a construção da cidade de Brasília. Brasília foi uma cidade construída para ser a capital do Brasil. Por quê? Porque ela fica bem no meio do Brasil. Se você for olhar no mapa, se você tiver curiosidade, ela fica bem no meio do Brasil. E por isso que ela chama Brasília. Então, os presidentes, eles moram lá juntamente com todos os líderes, né, federais lá na cidade de Brasília. Então, a partir de 1960, Brasília é a capital do Brasil. Aí hoje, o que é? Que capital? Qual é a cidade mais importante do Brasil? Administrativamente, a cidade mais importante do Brasil é a cidade de Brasília, tá? A cidade de Brasília, então, foi uma cidade planejada por Oscar Niemeyer e Juscelino Kubitschek, que foi o presidente na época, tá bom? Só para vocês saberem, tá? 1. Observe a linha do tempo e faça o que se pede. Então, a gente vai responder algumas perguntas aqui. O 1A. Além dos nomes das cidades, que outras informações podem ser obtidas nessa linha do tempo? O período em que cada uma dessas cidades foi capital do Brasil. E as imagens que representam, né? As cidades e as imagens, né, da época, certo? Quando ela era capital do Brasil. Página 63, exercício B. Escreva o nome das cidades que foram capitais do Brasil, o período em que cada uma desempenhou essa função. Então, Salvador foi de 1549 a 1763, depois Rio de Janeiro de 1763 até 1960 e Brasília de 1960 até hoje. Não precisa se preocupar que eu não vou passar isso como prova, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Eu só tô passando isso, eu posso até pedir como atividade avaliativa depois, mas na prova não vai cair essas atividades que eu estou passando para vocês, tá? 2, só para vocês conhecerem. Complete a linha do tempo abaixo com o ano do surgimento das primeiras cidades brasileiras. Olha lá, vejam aqui, 1549, né? Nós temos ali a cidade de Salvador. E em 1565, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Chama-se assim o nome da cidade do Rio de Janeiro. E aí, em 1585, a cidade Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa. Veja que está em ordem o quê? História da linha do tempo, ó, vai de 1540 a 1585. Você tem que colocar uma sequência numérica do menor ano, tá? Para o maior. Então, pensando como se fosse o seu aniversário, a data de nascimento. O ano que você nasceu, vamos supor, 2010. E o ano de agora, 2021, seria assim, tá? As épocas da linha do tempo.
Serviço público. Os serviços públicos envolvem direitos e deveres dos cidadãos e são prestados à população nas cidades e nos municípios para ajudar o quê? A contribuir para o funcionamento dessa cidade. Exemplos de serviços públicos, né? Pessoas que emitem documentos pessoais, escolas, universidades, hospitais, postos de saúde, coleta de lixo, fornecimento de água e luz, espaço e lazer, como teatros, museus, arquivos e bibliotecas. Manutenção e cuidado de parques e praças e jardins, entre outros. Discuta com os colegas qual a importância dos serviços públicos para o funcionamento das cidades. A importância do serviço público é para o bom funcionamento da cidade. A cidade, quando ela tem um serviço público de qualidade, o que ela faz? Os seus cidadãos, eles ficam o quê? Bem, tem um bom funcionamento, uma vida melhor. Depois nós vamos para a página 64. Cidade, espaço de convivência. Na cidade podemos encontrar e nos relacionar com diferentes tipos de pessoas. Tá? Aqui está falando homens, mulheres, jovens, idosos e crianças. Lembra das faixas etárias que a gente trabalhou em ciências? Nesse espaço também encontramos pessoas de diversas etnias, como brancos, negros, orientais e indígenas, e de diferentes condições sociais, pobres, os mais pobres, mais ricos. Por isso dizemos que a cidade é um espaço de convivência e de expressão de seus cidadãos. Então, a cidade é um espaço de convivência. As pessoas se encontram e convivem nos espaços públicos da cidade, como praças, parques, universidades, museus, ruas e avenidas. Ao longo do tempo, elas passam a gostar de frequentar esses lugares e a sentir que são partes deles. Então, nós temos aqui em Curitiba, né, alguns lugares importantes. Olha lá, Museu ao Ar Livre. Então, é um lugar localizado na Travessa Nestor de Castro. O museu não possui portas nem ingresso. É o Museu ao Ar Livre. Como o Museu ao Ar Livre que a gente tem ali na Rua 5, onde nós temos as pegadinhas dos dinossauros, tá? Porque a gente não precisa pagar nenhum ingresso, a gente só, o quê? Vê ali na própria rua. Rua 15 de Novembro, Rua das Flores, aí na cidade de Curitiba. Parte dessa rua se transformou na Rua das Flores, primeiro calçadão de pedestres do país. Então tem várias flores, olha lá, que lugar muito lindo, né? Feirinha do Largo da Ordem, aí nós estamos na página 65. Então, olha lá, todos os domingos acontece a famosa Feirinha do Lago da Ordem, na qual os moradores se divertem percorrendo barraquinhas, né? Vários bibelôs aí que nós temos. Então, a feirinha se transformou em um ponto de encontro dos moradores, antes e depois do almoço de domingo, tá? É um lugar interessante. Passeio público. Então, o passeio público aí é o primeiro parque municipal da cidade, né? Nós encontramos nesses parques aí em Curitiba bancos, que também nós temos bancos aqui nas nossas praças, lixeiras também temos, ponto de ônibus, iluminação e sinalização de trânsito, que facilitam o dia a dia na cidade. Então, é um lugar bom para passear, por isso que se chama passeio público, praça. Geralmente as igrejas em volta dela, né? As igrejas são construídas então numa praça onde as pessoas o que podem andar, circular, tá? Exercício da página 65. 1. Na cidade onde você mora, há espaços públicos como os de Curitiba? Sim. Quais? A nossa escola, o postinho de saúde do Vale do Sol, o hospital, as praças. Quais? Quais que a gente pode colocar? O CAIC do Vale do Sol, o posto do Vale do Sol, o Hospital Santa Casa e o Parque Infantil, que é uma praça muito conhecida aqui em Araraquara. 2. Quais espaços públicos de sua cidade você e sua família costumam frequentar? Geralmente a gente vai em praças, né? Então eu coloquei o Parque Infantil, que é uma praça muito legal. Se você tiver a oportunidade de ir lá, vá. Nós temos outras praças muito legais. Nós também, um lugar onde vocês frequentam também é a escola, né? A nossa escola. E o postinho de saúde, que geralmente vocês vão lá no postinho de saúde lá do Vale do Sol também, certo? Aula de matemática. Aula número 8, nós vamos para o livro Aprender Sempre, livro azul. Movimentação na sala de aula. O que vamos aprender? Nesta aula vamos aprender a descrever a movimentação de alguns estudantes na sala de aula. Mudanças de sentido com base em algumas referências. Então, a gente vai fazer um caminho aqui e você vai tentar entender o que aconteceu. 1. Veja o mapa da sala que a professora Jussara fez. Podemos ver que todos os estudantes estão sentados de frente para a lousa,
tá? O quadro de giz, essa parte verde. E aí, à disposição, aí a professora e os alunos. A professora está de frente para os alunos. Temos janelas, 2 janelas e uma porta, vejam ali no contorno. Letra A. Quem está sentado à direita de Luísa, né? Então, você vai virar o livro, pensa no vira o livro, e aí você vai ver que é o João que está virado. Então, veja que a cadeira, você vai pensar na cadeira, que é essa parte marronzinha aí, tá? Vira o livro e veja que quem está sentado à direita da Luísa é o João. B. Quem se senta na frente de Bruna e atrás de Roberta? Olha lá, primeiro você acha a Bruna, olha lá. A Bruna, ela tá no meio, na fileira do meio, na última carteira, certo? Quem tá na frente da Bruna é a Nayara, certo? Olhando aí a Nayara. E atrás da Roberta, vamos procurar a Roberta? A Roberta, ela está na frente, tá? Ali perto da porta. Acharam? Então, a Roberta, quem tá atrás da Roberta é o Tiago, certo? C. Descreva a posição de Bruno. Então, vamos encontrar o Bruno. O Bruno, ele tá na frente da mesa da professora. E aí, o que a gente vai escrever? Então, na frente da professora. À esquerda dele está o Matheus. Poderia também colocar que ele está perto da primeira janela, certo? E aí ficaria mais fácil também como descrição da posição de Bruno dentro da sala de aula, beleza? Depois nós vamos para a aula de arte. Na aula de arte, a gente vai continuar vendo as esculturas do mestre Didi. Então, olha lá, a gente vai ler na página 51 do livro de arte. A escultura que você observou foi feita pelo artista baiano Deus Coredes Maximiliano dos Santos. Ele nasceu em 1917 e foi até 2013, mais conhecido como Mestre Didi. Nascido em Salvador, ele foi escultor, escritor e sacerdote. Ele fazia parte de umas famílias importantes da religião afro-brasileira. Seus antepassados foram do povo Queto, originários da região onde se localizam a Nigéria e a República de Benin, na África. Foram trazidos para o Brasil como escravos, então não era da própria vontade. Histórias e costumes e saberes que seus antepassados lhe contaram eram parte do seu trabalho artístico, então ele foi influenciado e por isso ele usa esses materiais para fazer o que? As suas esculturas, que você viu lá na aula passada. Uma das características mais marcantes é justamente o uso desses materiais naturais, né? Como você vê, ele usa então búzios e palha, né? Palha e couro tingido. A religião dele, ele é sacerdote, ele usa búzios para simbolizar o poder de gerar novas vidas e riqueza e conhecimentos antepassados. E a palha para representar uma árvore que seria o símbolo do poder dos antepassados de todas as pessoas. Nossos pais, avós, bisavós e tataravós e todos os que vieram antes de nós. Você já conhecia alguns desses materiais? Mais ou menos, né? A gente conhece a palha. Já tinha visto materiais como esses na obra de arte? Aqui na nossa cidade nós não temos obras de arte como essa, certo? Então, na nossa cidade nós temos materiais esculpidos em mármore ou em pedra. Não temos esse tipo de escultura nas nossas praças, só para vocês saberem, tá? Se vocês encontrarem uma, pode me falar que aí a gente tira uma foto e coloca aqui, tá? Mas geralmente a gente não encontra, tá bom? Para a aula de arte, eu gostaria que vocês pudessem fazer o desenho dessa escultura do mestre Didi. Então, façam no caderno 7 linhas, tá? O desenho dessa escultura que está na página 50, tá bom? Para vocês realizarem essa atividade aí na aula, tá bom? Online, tá? Então, você vai fazer esse desenho com 7 linhas dessa escultura do mestre Didi. Seria interessante você fazer a escultura completa, que seria a foto número 1, que está na página 50 do livro, só para vocês saberem, para a gente fazer um exercício bem legal, tá bom? Vocês não vão fazer no caderno de arte,
vocês vão fazer no próprio caderno, tá bom? E na próxima aula, eu vou ver que vai ser amanhã. Na próxima aula eu vejo quem está presencial ou você manda a foto para mim online, certo? E aí acaba a nossa aula de hoje, certo? Então, um ótimo dia para vocês. Qualquer dúvida pode mandar lá no WhatsApp. Até mais. Tchau, tchau.